Apocalipse capítulo 8 e Apocalipse capítulo 10. Livro do Apocalipse capítulo 8 e Apocalipse capítulo 10. Boa noite a todos, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe todos os irmãos aqui presentes e todos os nossos irmãos através da internet. Nós vamos ler então a escritura que está em Apocalipse capítulo 8 e em seguida capítulo 10. Todos têm aí? Somente o versículo do capítulo 8, tá bom? E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E aqui está, capítulo 10, o cumprimento dessa profecia. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto. E pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Querido Pai, mais uma noite o Senhor nos permite estar em Tua presença para falar da Sua palavra, para falar daquilo que o Senhor tem feito nesses últimos dias sobre a terra, Pai. Uma obra tão extraordinária, tão maravilhosa, tão magnífica, Pai, que somente o eleito não perderia este trabalhar do Senhor. E nós estamos aqui para que o Senhor nos ajude a continuar proclamando esta mensagem, levando esta grande revelação ao coração da Tua noiva escolhida, Pai. O Senhor tem um propósito de tirar um povo da terra, ó Pai, estando ainda em vida, sendo transformados, Pai, vivos. E nós cremos aqui, Pai, que fazemos parte deste povo que não verá a morte, mas seremos transladados num piscar de olhos. Por isso, Pai, rogamos ao Senhor que Tu sejas misericordioso conosco e permita-nos ver aquilo que precisamos ver para crer, Pai, e ter esta fé de rapto e de transladação. Que cada um aqui possa levar para o seu coração a porção desta noite. Que os nossos irmãos, através da internet, sejam igualmente abençoados com a pregação da Sua palavra, Pai. Pois o pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar. Muito bom nós estarmos de volta na casa do Senhor para falarmos um pouquinho mais acerca da palavra de Deus, e eu creio que Deus tem um pouquinho mais da sua palavra para nós nesta noite. Amém? Tem um casal ilustre nos visitando esta noite, né? O irmão Samuel, a irmã Ariadne, depois de alguns anos, está nos visitando, né? Eles são bem-vindos no nosso meio, um prazer ter vocês aqui. Se demorasse mais um pouquinho, a gente não ia se conhecer mais, hein? O cabelo vai ficando branco, o seu ainda tá negro, né? Mas o cabelo da gente vai caindo, né? As rugas vão chegando. Se demorasse mais um pouquinho, nós ia ter que ser apresentado um pelo outro. Mas os irmãos são bem-vindos no nosso meio. Um prazer ter vocês aqui, matando a saudade da família, da mãe, das irmãs, né? Dos cunhados. Leva a nossa saudação para os filhos que ficaram lá, né? Deus abençoe vocês. Mas nós vamos continuar aqui falando um pouquinho sobre o que nós estávamos falando ontem, para mostrar algo muito tremendo aqui dentro da mensagem. Nós estávamos falando ontem sobre a grande luz sobrenatural de Deus, né? Formada através de um arco-íris e depois reproduzida na cor esmeralda, né? Um verde amarelado, uma cor âmbar, como diz o profeta, e nos ensinou isto, que Deus é representado pelas cores do arco-íris, ali no princípio, na forma de espírito
Deus estava representado em 7 cores do arco-íris, e aquilo foi projetado para uma grande coluna de fogo. Eu até coloquei deste lado aqui, ó, que é para os irmãos observarem, né? Então a gente viu ontem que esse grande arco-íris, que representava o Espírito de Deus ali na eternidade, foi projetado para dentro de uma coluna de fogo, que é esta que está sobre a cabeça do profeta. O profeta diz que a cor desta coluna de fogo que acompanha o Senhor é esmeralda, um verde amarelado, né, cor âmbar. Isto para vindicar que Deus está na boca daquele profeta. Então, esta luz sobrenatural, irmãos, o profeta descreve aqui nesta mensagem como um sinal de Deus. Esse sinal sobrenatural, desta luz sobrenatural, quando vem sobre um profeta, ela é um sinal de que aquele profeta é de Deus. E o próprio profeta, ao ter esta nuvem o vindicando, mostrando que ele é a boca de Deus, o faz daquele profeta um sinal também. Então, todos os profetas enviados por Deus foram um sinal da parte de Deus, de que aquele homem era a boca de Deus. Mas não foram todos que tiveram esta grande luz sobrenatural, vindicando aquele profeta. Como nós falamos ontem, Deus usou esta coluna de fogo, esta luz sobrenatural para Moisés, e Moisés foi considerado um Deus profeta, não somente um profeta, mas foi considerado um profeta Deus, ou um Deus profeta na terra, porque Moisés tinha uma grande obra. Moisés ia trazer a lei para o povo de Israel, e a lei, ela foi escrita pelo próprio dedo de Deus. A Bíblia nos ensina isso. E Deus foi representado em Moisés, porque Deus na terra sempre é representado em um homem. E Moisés teve este grande sinal sobrenatural sobre ele, para representar Deus, para que os judeus não tivessem dúvida de que Moisés era a boca dele na terra. O que Moisés falava, acontecia. Agora, não somente os sinais que Moisés produziu, foi para mostrar ao povo judeu ali que Moisés foi enviado por Deus, mas também os próprios 10 mandamentos que Moisés trouxe, foi diretamente do dedo de Deus, quando ele desceu ali do Monte Sinai. Ele desceu com as 2 tábuas da lei, e nelas estavam contidas ali os 10 mandamentos, que a Bíblia descreve que foram escritas pelo próprio dedo de Deus. Amém? Então Moisés, ele tinha sinais que o vindicava de sobra, de que não era simplesmente um homem, mas era um véu aonde Deus estava escondido, para trazer algo de muita importância para o povo judeu, a lei. Foi estabelecida a lei para o povo judeu, para que todos aqueles que crescem em Deus, tomassem aqueles mandamentos e fizessem parte do povo que seria o povo de Deus. Todos deveriam obedecer os mandamentos, aqueles que criam, que aquele Deus que estava com Moisés era o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus dos pais ali, daqueles filhos de Israel. Então Moisés, ele era comissionado pela coluna de fogo para dar voz a Deus. Moisés era a voz daquela coluna de fogo, a ponto de Moisés ter que esconder o próprio rosto, porque quando ele desceu do Monte Sinai, as pessoas não conseguiam fitar os olhos em Moisés, porque a glória do Senhor estava em Moisés. E enquanto Moisés não declarou para o povo, a face de Moisés, ela continuava a brilhar, por causa da luz, da grande luz sobrenatural, na qual Moisés se encontrou em sua presença, mostrando para o povo a vindicação de que Deus estava naquela coluna de fogo junto com Moisés, para trazer ali os 10 mandamentos e toda a lei para o povo judeu, estabelecendo um fundamento ali, um requisito para o povo que quisessem estar ao lado de Deus, seguir aqueles mandamentos, fazer parte da família judia, do povo de Israel. Eles tomavam aqueles mandamentos como vindo da própria boca de Deus. Amém?
Isto foi o primeiro Deus profeta. E você tem, novamente, Deus enviando mais um Deus profeta na terra, do qual nós sabemos que é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo era o profeta dos profetas. Jesus Cristo não era simplesmente um profeta, mas ele era a plenitude de Deus derramada dentro de um homem. Jesus, nele a Bíblia diz que habitava corporalmente a plenitude da divindade. Tudo que era Deus habitou dentro de Jesus, para que Jesus pudesse operar o plano da salvação, morrendo na cruz do Calvário, mas trazendo também um evangelho de salvação para quem desejasse ser salvo. Os 4 evangelhos, escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João, foi o fundamento de um evangelho para o povo ser salvo. Ali estava aquele requisito, aqueles evangelhos, era um fundamento, uma base, para todo aquele que quisesse ser salvo, vir naquele fundamento e ter de Deus a salvação. O próprio Jesus disse: aquele que crer for batizado será salvo, nos meus mandamentos. Aqueles que não crer já está condenado. O povo que quiser ser salvo, ou que quisesse ser salvo, tem que vir na base do evangelho que Cristo deixou para nós, através dos 4 evangelhos. Jesus era Deus em carne humana, para trazer os 4 evangelhos ali para o povo, trazendo uma nova era, a era da graça, né? Jesus estava ali intermediando a era da lei e a era da graça. E Jesus estava proclamando sua mensagem. E Jesus não era simplesmente um homem, ele era Deus em um corpo, para manifestar uma obra que só Jesus poderia fazer. A Bíblia diz que a salvação não poderia ser operado por anjos, o plano da redenção. Jesus fez a obra que nenhum anjo poderia fazer, nenhum homem santo poderia fazer aquela obra que Jesus faria, porque a Bíblia diz que não achava-se ninguém digno, todos foram destituídos, todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, e não se achava sangue puro e inocente para salvar a humanidade. Teria que ser um sangue puro. Isto tomou o próprio Deus, formando no ventre de Maria a semente e o óvulo, trazendo um corpo santo, para que nele habitasse a plenitude daquele grande arco-íris, a plenitude daquela grande coluna de fogo. O profeta chamou a coluna de fogo de o atributo, o grande atributo de Deus. A coluna de fogo é a plenitude do grande atributo de Deus. Tudo que Deus era na forma do arco-íris foi formado para dentro de um halo de luz chamado coluna de fogo. O profeta diz: o corpo teofânico de Deus. E tudo que Deus era foi para dentro desta coluna de fogo. Na obra da redenção, toda esta coluna de fogo, a plenitude do atributo de Deus, veio para dentro de um corpo santo, puro, criado no ventre de Maria, para operar uma obra que ninguém poderia fazer, a não ser o próprio Deus na terra. Amém? Ali estava a manifestação, novamente, de um Deus profeta na terra. Da mesma forma que os 10 mandamentos não poderia ser entregue por um homem, teria que ser Deus descendo na terra para vindicar que aquilo era uma obra de Deus, sempre tendo esta grande luz sobrenatural para mostrar que aquele homem, no qual aquela luz sobrenatural envolve, aquele homem é a boca de Deus. O profeta diz que Deus fez isto para que ninguém tivesse dúvida, para que ninguém deixasse de ver aquela obra tão extraordinária que foi feita ali para o povo da lei de Moisés, para o povo do tempo de Jesus, porque esta luz seguiu Jesus desde o seu nascimento, para vindicar que aquele homem não era simplesmente um homem, mas era a plenitude da divindade corporizada para pagar o preço do pecado. Amém? Então nós temos que saber que o corpo santo que nasceu da Virgem Maria não teve concurso ou consórcio humano. Ali foi Deus criando uma semente e um óvulo. Nem o óvulo era de Maria. O óvulo foi Deus que deu. A semente foi Deus que criou, para gerar um corpo puro, santo e imaculado, que seria o corpo do próprio Deus. Jesus é o corpo do próprio Deus para ser respeitado como Deus e adorado como Deus.
Aquele corpo Jesus, você tem que reverenciá-lo como o corpo do próprio Deus. Tá certo? E é um corpo que recebe adoração. Nós estamos falando isso porque existe 3 manifestações em que Deus foi Deus profeta na terra. E é o profeta que mostra isto. Se nós conseguirmos atingir isto aqui, vai ser muito bom. Né? Mas Jesus era a plenitude da divindade corporizada, porque ele tinha um trabalho de dar o seu sangue para a purificação do sangue humano que havia sido contaminado pelo pecado. Então Deus teve que se tornar pecado para tirar o nosso pecado, a nossa culpa. Tá certo? E para que ele mesmo, na forma do Espírito Santo, pudesse voltar a habitar no homem e na mulher. Esta foi a obra de Deus. Né? Agora, se você observar, à medida que Jesus desenvolvia seu ministério na terra, o Messias, Jesus era o Messias, o Cristo, né? O Cristo, o Messias, o enviado. Certa vez o profeta questionou um judeu a respeito de Isaías 9,6. De quem seria Isaías 9,6? E esse judeu falou, Isaías 9,6 é o Messias. É o Messias. E o profeta perguntou, e quem será o Messias para o povo judeu? Os judeus disse, será Deus mesmo. Então, o Messias para o povo judeu é Deus mesmo na terra. É o enviado, é o Cristo, aquele que foi ungido pela coluna de fogo, aquele que teve sobre ele e dentro dele a grande luz sobrenatural de Deus, para mostrar que aquele homem, ele tinha algo importante da parte de Deus para entregar. Então Jesus, à medida que ele desenvolvia seu ministério, mais ele se identificava com Deus o Pai. Ele fazia as obras de Deus, e ele só fazia, ele disse, o que o Pai mostrava, né? E à medida que ele fazia as obras, os judeus e os fariseus se admiravam, porque a obra que Jesus fazia, só Deus podia fazer. Eles diziam, ninguém falou assim como este homem. Nicodemos, ele foi ter com Jesus, Nicodemos defendeu Jesus, né? Quando aqueles fariseus ali, aqueles sacerdotes mandaram prender Jesus, e aqueles servidores, diz a Bíblia, voltaram sem Jesus, e aqueles sacerdotes questionaram, cadê ele? Vocês não trouxeram? Eles ficaram com medo de prender Jesus, e disseram para os servidores, mas ninguém falou assim como este homem. Não será porventura ele o Cristo? Eles tiveram temor. Né? E aqueles soldados, aqueles fariseus ficaram com medo de prender Jesus por causa dos sinais e por causa da autoridade com que Jesus falava. O próprio Nicodemos defendeu Jesus e disse, condena-se um homem sem antes ver o que ele tem a dizer? E aqueles homens questionaram aqueles servidores e disseram para eles, vocês também foram enganados? Creu, por acaso, alguns dos grandes e principais dos sacerdotes nele? Então, veja, aqueles sacerdotes, eles nunca iam dar o braço a torcer, ainda que eles soubessem que a obra que Jesus operava era a obra do próprio Deus na terra. Mas eles tinham inveja de Jesus, eles não podiam negar os sinais, então eles jogavam sombra em Jesus, para que o povo não cresce em Jesus. Mas a obra de Jesus, quanto mais eles falavam, mais crescia a obra de Jesus. E à medida que Jesus desenvolvia as obras de Deus, à medida que Jesus fazia as obras de Deus, aquilo identificava ele como o próprio Deus. Era difícil do povo esconder a luz que emanava das obras de Jesus, né? E chegou um ponto em que ele disse, Pai, eu fiz os homens conhecerem, né, o teu nome, aos homens que tu me destes. Fiz conhecerem o teu nome, os homens que tu me destes. Então Jesus estava fazendo uma obra de manifestar, a obra de Jesus era manifestar o nome do Pai para o povo judeu, para que eles vissem as obras de Deus naquele homem e identificassem. E eles ficaram com a alma suspensa por um bom tempo, até que Felipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Porque nós não aguentamos mais ficar suspensos. É o Senhor o Messias ou não é?
É o Senhor o próprio Deus na terra ou não é? Uma hora o Senhor fala que o Senhor e o Pai é um. Uma hora o Senhor fala que convém que o Senhor vai para o Pai, que o Pai é maior que o Senhor. Senhor, mostra-nos o Pai, é o que basta agora. Aí ele diz: Felipe, estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido. Eita. Quem vê a mim, vê o Pai, Felipe. Então ele falou abertamente para Felipe o que ele era, né? O Pai. Mas ele estava escondido dos olhos dos sábios e entendidos. E ele se revelava para os pequeninos à medida que ele desenvolvia seu ministério. Então Jesus, a obra que Jesus fez, ninguém poderia ter perdido que aquela era a obra do próprio Deus na terra, né? Você sabe que Jesus trouxe Deus para a terra. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Jesus teve esta obra de trazer Deus para o povo judeu. Mas ele deixou uma promessa em São João 14:12, que aquele que cresce nele, aquele que crê em mim, ele disse, fará estas obras. Agora, isso aqui só pode estar falando de um novo nome. Se Jesus manifestou o nome do Pai na primeira vinda, quando Jesus voltasse, teria que ser manifestado o seu novo nome, porque ele não poderia retornar com o nome Jesus. Quando chamaram o irmão Brana de Jesus Cristo, ele quis deixar o campo, tá certo? Ele não poderia retornar, porque havia uma promessa em Apocalipse 2:17, 2:12, 3:17, que ele revelaria um novo nome para o povo, né? E nós sabemos que este rapto que as pessoas esperam hoje é a manifestação do Filho do Homem. O rapto que a igreja espera como segunda vinda é a manifestação do Filho do Homem. É Lucas 17:30. Isto cumpriu no ministério do irmão Brana. Lucas 17:30 cumpriu no ministério do irmão Brana. Isto é irrevogável. A manifestação do Filho do Homem, aquele dia e hora que Cristo pregou ali naquele versículo de Mateus 24:36, que o dia e a hora em que o Filho retornaria, nem o Filho sabia, unicamente o Pai. Como nós lemos aqui, né, sobre o 7º selo, né, unicamente o Pai. Ele estava falando da sua segunda vinda. Agora, segunda vinda é um ministério de Jesus Cristo na terra. O profeta ensina isso aí. Então, assim como Jesus trouxe o Pai, Espírito para a terra, quando Jesus voltou, ele disse, vim de Deus e volto para Deus. Eu vim de uma coluna de fogo, Espírito, e volto a ser uma coluna de fogo, Espírito. Mas ele prometeu que retornaria em Apocalipse, porque teve ali um livro de 7 selos que precisava ser revelado. O livro dos 7 selos sendo revelado é o término da redenção, é a continuação do ministério de Jesus. Jesus, ele morreu para pagar o preço deste livro, o livro da vida, o livro de 2000 anos, de 7 eras, no qual nós temos o nosso nome ali, no livro da vida. E ele prometeu que retornaria, porque caberia ao autor do livro abrir o livro. Caberia ao autor do livro abrir o livro. Quem pagou o preço do livro é Jesus, porque o livro foi Jesus que escreveu. Então, ele prometeu em Apocalipse 10, que ele retornaria e revelaria na voz do 7º anjo todos os mistérios de Deus. E quando você lê Apocalipse 5, João olhou para aquele livro e diz a Bíblia que ele não achou ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nenhum serafim, querubim, era digno nem de olhar para o livro, quanto mais abri-lo. Porque aquilo era o trabalho do Cordeiro de Deus, que pagou o preço do pecado e do livro. Aquilo teria que ser o próprio Jesus. Por isso, irmão, nós teríamos que ter uma mensagem no fim do tempo, absoluta, de forma que nós não tivéssemos dúvida que aquela mensagem é a verdade, é a realidade. E esta mensagem só poderia ser vindicada pela luz sobrenatural de Deus em um profeta, mostrando que aquele profeta seria a boca de Deus. Então o irmão Brana mostra que no primeiro êxodo do tempo de Moisés, teve que ter Deus profeta na terra,
para tirar o povo do Egito. Ele mostra que no tempo de Jesus tinha que ter um Deus profeta na terra para tirar o povo daquele sistema da lei do Velho Testamento para o tempo da graça, a qual o próprio Jesus é a pedra de fundamento, tá certo? E terminando a era gentílica, no tempo da restauração de todas as coisas, a Bíblia diz que o céu ia reter Jesus. Atos 2, se eu não me engano, alguma coisa aí, está escrito ali, não me lembro agora, mas a Bíblia diz que o céu reteria Jesus, até o tempo da restauração de todas as coisas. Por quê? No tempo da restauração de todas as coisas, Deus voltaria para abrir este livro sagrado dos 7 selos, a qual a Bíblia, através de João, descreve que ninguém poderia tocá-lo nem olhar para ele, mas somente o Cordeiro podia abrir o livro da redenção, tá certo? Então nós chegamos aqui neste parágrafo, que eu quero ler para os irmãos, a respeito ainda da luz sobrenatural, né? Quando o próprio Mombrana, ele prega na mensagem Almas Encarceradas, eu não me lembro o parágrafo, né? Não sei se eu trouxe aqui, ele disse que o 7º selo traria Jesus para a terra novamente. O 7º selo. Nós acabamos de ler Apocalipse capítulo 8, aquela meia hora de silêncio, o profeta ensina, ninguém sabia, o céu ficou em silêncio, ninguém sabia, era a hora da vinda de Cristo na terra. O profeta diz, era a hora que Cristo viria. Houve silêncio no céu, porque Deus não poderia deixar isto escapar. Era um mistério. Aquela hora de silêncio era Mateus 24:36. A hora em que o Filho retornaria, que nem o Filho Jesus sabia, mas unicamente o Pai. Apocalipse 10, Apocalipse 8, havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Agora, o profeta, ele mostra isso, que o 7º selo traz Jesus de volta para a terra. O profeta mostra que o 7º selo é Apocalipse 10. Ele diz, quão impressionante o mensageiro do 7º selo, a festa das trombetas. Eu vou ler aqui para os irmãos. Quão impressionante o mensageiro do 7º selo. Apocalipse 10 era o 7º selo. Então, se Apocalipse 10 é o 7º selo, é a hora em que Cristo veio nesta nuvem, para poder abrir o livro da redenção para a igreja, e ele desce com o livro aberto. O profeta diz, eu quero cair morto neste púlpito, se ele não abriu estes selos lá na montanha. O anjo forte, ele desce com o livro aberto, tá certo? E é entregue para o 7º anjo. Agora, o profeta diz, o 7º selo o traz, quem? Jesus Cristo de volta à terra. Por que o 7º selo traria Jesus para a terra? Porque só Jesus era digno de abrir esses selos. Só Jesus era digno de desatar cada selo. Por isso o 7º anjo tinha que trazer Jesus para a terra, porque a obra da abertura dos selos é uma obra do próprio Deus na terra. Olha, aquele que crê em mim fará estas obras, terá um evangelho de salvação, mas ele abrirá o livro da redenção. Agora, quando nós olhamos para esta luz sobrenatural, o profeta diz aqui, nesta mensagem de Hebreus capítulo 1, ele diz assim, agora no Velho Testamento, eles tinham 3 maneiras diferentes de conhecerem uma mensagem. Primeiro, a lei, aquilo era simplesmente a lei, e tinha o profeta, um sonhador, e tinha o Urim e Tumim. Agora, isso pode ser um pouquinho profundo. Vocês gostam de coisa profunda? Isso pode ser um pouquinho profundo. O eleito, ele tem sede das coisas profundas de Deus. Tá certo? O eleito, que tem uma semente predestinada para ir no arrebatamento, ele tem sede de coisas misteriosas que Deus prometeu abrir nos últimos dias. Porque a própria Bíblia diz, o profeta disse que precisaria desses 7 trovões misteriosos para dar a esta igreja fé de rapto. E quando o eleito ouve que há uma mensagem misteriosa para ser entregue para a igreja, porque o eleito, ele tem desejo, ele tem sede de ser transformado, num abrir de olhos, num abrir do piscar de olhos, ele tem desejo. E quando ele ouve
coisas profundas, ele sabe que 7 trovões são a parte profunda da mente de Deus, que ele traria para a igreja, salva pelo teu sangue, ter fé de arrebatamento. Então olha aqui, eles tinham um profeta sonhador, então isso pode parecer um pouquinho profundo. O Urim e Tumim era o peitoral de Arão, usava-se em seu peito. Ali havia 12 pedras, jaspe, sárdio, carbúnculo e assim sucessivamente. Ali estavam representadas as tribos de Israel, né? A jaspe sardônica, você sabe que a jaspe era Ruben, a sardônica era Benjamim, que falava da primeira vinda, do alfa, e da segunda vinda, o ômega. Aquelas 2 pedras, jaspe e sardônica. E assim sucessivamente. Eles tinham todas estas 12 grandes pedras no peitoral, mostrando que ele era o sumo sacerdote de cada tribo. As 12 tribos de Israel estavam no peitoral, ficava pendurado numa coluna da igreja. E quando um profeta profetizava, eles queriam ter certeza de que estava certo ou não. Não é? Porque para nós termos uma fé inabalável, uma fé pura, uma fé autêntica, uma fé absoluta, nós temos que ter certeza que aquela obra é a obra de Deus. Tá certo? Nós não podemos ter dúvida da mensagem que cremos. O profeta diz, cada um deve ter convicção daquilo que crê, porque a dúvida não é de Deus, a dúvida é do diabo. Então nós temos que ter, para sermos transladados, uma fé absoluta de que aquela mensagem é a mensagem que saiu da boca do próprio Deus. Ainda que Deus esteja usando um homem, mas aquele homem não é simplesmente um homem, profeta. Ele tem algo mais do que os outros profetas, porque é uma mensagem em que o povo vai segurar entre a vida e a morte. Amém? Paulo teve uma luz sobrenatural cercando ao redor dele, para vindicar que Paulo também era a boca de Deus para escrever mais da metade do Novo Testamento. Nós falamos sobre isto, mas vamos continuar aqui um pouquinho mais. Olha, e quando um profeta profetizava, ele queria ter certeza que estava certo ou não. Os profetas, os sonhadores, se colocavam diante deste Urim e deste Tumim. Seja o que for que eles tivessem visto, e se a luz sagrada, você vê isto? Você vê isto? Deus sempre tratou no estado sobrenatural. A conglomeração, aquelas luzes eram simplesmente normais, até que aquela voz saía. E quando a voz atingia aquelas pedras, se não fosse sobrenatural, elas permaneciam quietas. Mas se fosse sobrenatural, todas aquelas luzes refletiam juntos a cor do arco-íris. Tá certo? A cor de Deus. A cor sobrenatural de Deus. Amém? Então, aquilo era Deus falando. Este é o meu profeta. Amém? Isto é no Velho Testamento, né? Então Deus fazia juízo, julgava os sonhos, aquilo que era falado ali através do Urim e Tumim, e o Urim e Tumim era a boca de Deus, e quando aquilo vinha de Deus, uma luz de arco-íris sobrenatural ficava ao redor do peitoral de Arão, mostrando que aquilo era Deus falando. Tá certo? Vocês recordam de Saul quando ele se apostatou? Ele disse que ele não podia sonhar, e o profeta Samuel estava morto e não havia jeito. Ele disse, nem mesmo o Urim fala comigo. Nada, Saul se colocou diante do Urim, e as suas palavras eram mortas como a um som surdo, vem? Deus simplesmente recusou. Aquele Urim e Tumim, aquela era a vindicação do sacerdócio de Arão. Arão, o tipo do sacerdote, né? Arão era o tipo do sumo sacerdote Jesus, que viria na terra para trazer a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a luz sobrenatural de Deus apareceu em volta de Jesus, no seu nascimento, depois no Rio Jordão, e aquela luz testificava que Jesus era Deus na terra.
Jesus era a boca do próprio Deus, porque ele tinha um sinal sobrenatural, ele tinha uma luz que seguia Jesus, e a voz daquela coluna de fogo era a voz de Jesus, certo? A voz de Jesus era a verdade. A palavra, que a palavra de todo homem seja mentira, a minha seja a verdade. E ele falava com autoridade, porque o próprio Deus estava com a luz sobrenatural sobre Jesus, para que o povo não perdesse que aquele homem simples, humilde, era Deus na terra. Amém? Então veja, depois que Arão partiu, o peitoral foi colocado na coluna. Agora, o sacerdócio de Arão cessou quando Jesus morreu. Agora, separada a lei da graça, ainda temos um Urim e Tumim. E Paulo o estava usando. O Urim e Tumim hoje é a imortal e eterna palavra de Deus. Paulo tomou os 4 evangelhos para formar para nós ali as suas cartas. E Paulo tinha aquela luz sobrenatural que estava no Urim e Tumim do Antigo Testamento, agora estava em volta de Paulo para proclamar toda a verdade dos 4 evangelhos que Jesus trouxe para o povo. E se você é profeta espiritual, disse Paulo, reconheça que os mandamentos que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Paulo tinha essa autoridade, porque Paulo foi cercado por este resplendor de luz. Não foi simplesmente para cegar Paulo. O resplendor de luz desta coluna de fogo que cercou o apóstolo Paulo, não foi simplesmente para o cegá-lo, derrubá-lo do cavalo, mas para mostrar que Paulo era a palavra de Deus. Paulo era a verdade da palavra de Deus. E o povo teria que saber que Deus estava na boca de Paulo. E ele escreveu todo para nós essas cartas com tanta autoridade. Amém? Amém. Vamos mais um pouquinho? Olha, a coluna de fogo, o sinal, ou a voz ia falar. A coluna de fogo na sarça era uma voz notável de que Deus estava para falar. Note claramente, não fale em entender isto. Quando Miriam se havia rido do seu irmão Moisés, ela era uma profetisa, e quando ela se riu dele, Deus desceu naquela coluna de fogo. Moisés sabia que Deus estava pronto para falar. Isto, veja, foi um sinal. E a voz que o seguiu disse: não temeis a Deus? Disse: não há ninguém na terra como o meu servo Moisés. Fez o mesmo quando eles se levantaram e disseram, Datã, Coré e Abirão, se levantou na contradição deles, e eles disseram: há mais homens santos além de ti, Moisés. Tu pensas que és o único no grupo? Veja a vindicação de Deus para mostrar que Moisés não era simplesmente um profeta, mas era um Deus profeta para aquele povo. Quando ele disse para Arão, ele não disse por brincadeira. Moisés, você vai ser profeta, teu irmão, você vai ser Deus na terra e o teu irmão vai ser profeta. Deus não falou isso por brincadeira. Moisés era Deus na terra, o que Moisés falava acontecia. Moisés era a boca de Deus, ele trouxe pulgas à existência, rãs à existência. Deus estava sobre Moisés, vindicando tudo o que Moisés falava acontecia. E quando se levantaram esses homens aqui para disputar com Moisés, olha, há mais homens santos além de ti, tu pensas que és o único no grupo? Deus tinha ordenado Moisés para aquele trabalho. E quando eles quiseram conseguir um outro grupo para ir com eles, fazer para si mesmo uma organização, ele disse: separa-te dele, Moisés. Eu vou simplesmente condená-los, vou simplesmente consumi-los. E Deus o fez. E o mundo, a terra engoliu eles. O profeta diz: o mundo os pegou. Quantos estão sendo enterrados pelo mundo por negar que a boca de William Branham é a boca do próprio Deus na terra?
Quantos quiseram disputar com William Branham, que embora não tenha morrido fisicamente, mas sucumbiram pela fama, pelo dinheiro, pela apostasia? Quantos? Deus continua o mesmo Deus. Então veja a autoridade que Moisés era na terra. Moisés era a boca do próprio Deus. Agora, Moisés, ele representava Deus. Moisés, ele tinha que ser respeitado como Deus, mas Moisés não poderia ser adorado como Deus. É como Jesus, o corpo de Jesus é o corpo de Deus, representa Deus, tem que ser respeitado como Deus e adorado como o corpo de Deus. Diferente do corpo de William Branham. William Branham tem que ser respeitado como o próprio Deus, tá certo? Crido como o próprio Deus na terra, mas não adorado naquele corpo, porque aquele corpo é um corpo para revelação e não para salvação. É como o novo nome de William Branham não é para batismo, é para revelação, porque do contrário Deus não chamaria o nome de Branham perfeição. Eu só conheço um que é perfeito e é perfeição, é Jesus Cristo. Olha, agora, vamos seguir aqui, senão não vai dar tempo da gente concluir, né? Agora, nos damos conta de que essa sempre tem sido a maneira de Deus. Presta atenção, meu irmão. Aqueles homens foram consumidos para que o povo que visse aquilo respeitasse ainda mais Moisés. Porque Deus, ele tinha uma obra ali que era a obra dele. Aquele homem, Moisés, representava ele. A obra de Moisés era a obra de Deus. Como a obra de Jesus era a obra de Deus. Só Deus podia fazer aquela obra, porque só Deus é santo. Mas para morrer, precisou criar um corpo santo para morrer. É como a obra da abertura dos 7 selos. Só Jesus podia abrir, porque Jesus pagou o preço do livro. Jesus escreveu o livro, deu em visões para João. E chegou numa hora em que ele tinha que ter um ministério na terra. Tá certo? Ele tinha que ter um ministério para abrir para a igreja como profeta. Porque Jesus vem como filho do homem não para arrebatar a igreja, mas ter um ministério do filho do homem para abrir o livro do Apocalipse para esta igreja. Tá certo? Mas ele não poderia retornar no corpo de Jesus. O profeta diz: eu não creria. Se parecesse alguém aqui com furo na mão e no pé e dissesse eu sou Jesus, profeta, eu não creria. Então Deus teve que usar o 7º selo. Irmão, isto é claro. Para Jesus voltar na terra, ele tinha que usar o 7º selo. O profeta diz que o 7º selo o traz de volta à terra. Tá certo? Então Deus tinha que vir no último ministério, no ministério do 7º anjo. Amém. Nos dias da voz do 7º anjo, olha para você ver o versículo como é esclarecedor. Nos dias da voz do 7º anjo, Branham, se cumprirá o segredo, o dia e a hora que eu retornarei na terra. Não como um rapto, primeiramente como um ministério para abrir o livro e desatar os 7 selos, do qual só Jesus podia fazer. Mas ele tinha que ter um corpo, um profeta, ele tinha que se tornar filho do homem. Então ele toma o 7º selo. O profeta diz: cada mensageiro é um selo. Se cada mensageiro é um selo, o 7º selo é Branham. E o 7º selo, Branham, trouxe de novo Jesus para a terra. O 7º selo o traz de volta à terra. A mensagem: almas encarceradas. Então ele disse: o 7º anjo, só este tem esse ministério. Então vamos mais um pouquinho aqui. Agora, nos damos conta de que essa sempre tem sido a maneira de Deus. A coluna de fogo, olha para você ver, irmão. A coluna de fogo indica que a voz está para falar. O profeta diz assim: captem isto. Quão cego se pode ficar? Vocês ainda se lembram de Houston? Quando a coluna de fogo veio. Agora, há uma voz que segue este sinal da coluna de fogo sobrenatural. Moisés, um sinal profeta para Israel, prometeu que a palavra estava pronta para ser vindicada. Quão perfeita é a palavra de Deus, em ordem, cada vez exatamente como o Urim e Tumim. Como mencionei a outra noite, o Urim e Tumim estava lá, a não ser que aquele sinal viesse sobre o Urim e Tumim, a coluna de fogo, a luz sobrenatural de Deus,
Irmão, a coluna de fogo é a assinatura do próprio Deus naquele cheque que o profeta está entregando. Tá certo? O cheque de um profeta vindicado por Deus tem fundo, tem vindicação de Deus, tem assinatura do próprio Deus. A coluna de fogo é a assinatura do próprio Deus sobre um homem, quando Deus entrega para aquele homem uma obra. Por que você acha que ele consumiu Datã, Coré e toda a sua família? Porque o que estava em jogo não era o nome de Moisés, era o nome do grande eu sou. Por isso ele desceu e mostrou que era ele, Moisés era ele. Jesus desceu, mostrou que Jesus era Deus na terra. Jesus tinha a assinatura do Pai. Tá certo? Jesus tinha a assinatura do Pai no cheque dos 4 evangelhos. Tá certo? Quando se pregou os 4 evangelhos, quando Jesus pegou o seu evangelho, tinha fundo de verdade naquilo ali, era a absoluta verdade de Deus, e Deus veio a ele ouvir e assinou o cheque. Foi isso que ele fez no Monte da Transfiguração, quando a luz cobriu Jesus e ali os apóstolos. A ele ouvir, está assinado embaixo, ele tem a minha coluna de fogo com ele, nasceu, no seu nascimento eu estava lá vindicando que ele era o menino Deus. Estava no Rio Jordão, vindicando para o profeta João Batista, este é o meu filho amado, a ele ouvi. A assinatura de Deus estava no cheque. Então esta coluna de fogo é a assinatura de Deus. Quando você mexe com um profeta que tem esta assinatura, você está mexendo com Deus. Desafiaram Moisés, morreram. Desafiaram William Branham, morreram. O ministério de William Branham era o ministério do Filho do Homem na terra. Tinha a assinatura, a coluna de fogo, o sinal sobrenatural acompanhava William Branham desde o seu nascimento. Deus estava declarando que aquele homem tinha uma obra. Olha, Deus disse para ele: nunca fumes, nunca bebas, nunca corrompa seu corpo. Eu tenho uma obra para ti. Eu falarei através dos seus lábios. Eu usarei as suas mãos. Eu farei obras maiores através do teu corpo. Porque é isso que São João 14:12 é. Fará estas obras e as fará maiores. Eu revelarei os mistérios do livro, do qual só eu sou digno, através da sua voz, através do seu corpo. Era isso que Deus iria fazer com William Branham. Por isso a manifestação do Filho do Homem, Lucas 17:30, se cumpriu com o 7º anjo. Mateus 24:36, o dia e a hora que o Filho retornaria. Apocalipse 10, diz o profeta. Veja, Apocalipse 10 era o 7º selo. O que ele está dizendo? Apocalipse 10 era Jesus. Era o retorno do Filho do Homem. Será Jesus Cristo mesmo, diz o Mombrana, que descerá entre nós em carne humana, que fará esta palavra real para nós. Me mostre uma palavra mais real do que os 7 selos abertos, que foi o próprio Deus que trouxe. Na voz do 7º anjo, olha, voltando, se cumprirá o segredo de Deus. Não é profecia mais. Apocalipse 10:7 é cumprimento das profecias. Tudo que foi falado a respeito de Jesus no capítulo 24 de São Mateus teria que ter cumprimento nesses últimos dias, e na voz do 7º anjo se cumpriria o segredo de Deus. Qual era o maior segredo que tinha na Bíblia de Deus? Era o dia e a hora em que Cristo voltaria. Mateus 24:36 é o maior segredo de toda a Bíblia. É a volta de Jesus como Filho do Homem. Por que Jesus teria que voltar como Filho do Homem? Jesus teria que ter um ministério na terra. Porque a primeira vinda do Filho do Homem foi um ministério na terra. A segunda vinda do Filho do Homem é um ministério na terra. A primeira vinda terminou com o arrebatamento dos santos do Velho Testamento. A segunda vinda do Filho do Homem agora termina com o arrebatamento da igreja gentia. Tá certo? Que o arrebatamento não é um ministério, é um acontecimento. O Filho prometido nas nuvens não é um ministério. É o encontro da igreja com Cristo nas nuvens. Ministério é Filho do Homem, um profeta na terra. Amém? Olha, quão perfeita é a palavra de Deus, em ordem cada vez exatamente como o Urim e o Tumim. A não ser que aquele sinal viesse sobre o Urim e o Tumim, a voz não era reconhecida. Tem que haver um sinal. O sinal vindica a voz.
E a voz vindica o sinal. Olha para você ver. E a voz vindica o sinal. Porque aquilo que está sendo produzido pela voz é vindicado pela coluna de fogo. E aquilo que está sendo feito, aquela obra que está sendo realizada pelo profeta, é vindicada pelo Urim e Tumim de hoje. A Bíblia Sagrada é o nosso Urim e Tumim. Tudo que William Branham produziu de obras maiores do que Jesus, está vindicada pelo Urim e Tumim de Deus. Então, irmãos, para nós não termos dúvida, teria que haver um ministério absoluto para que o povo saísse da confusão religiosa. Teria que haver um ensinamento puro, verdadeiro, para que esta igreja tivesse fé absoluta de arrebatamento. O sinal vindica a voz e a voz vindica o sinal, de que isto vem de Deus. A voz do sinal é o que fala sim ou não. É o absoluto de Deus, é o ponto final de Deus. Se Deus rejeitava isto, então a voz dizia não. Se o sinal estava lá, dizia sim, é a ordem de Deus. Amém? Poderíamos permanecer por horas, mas ela nunca mudou. Olha, é bom demais isso aqui, viu? Olha, nós não vamos conseguir chegar, porque a gente traz um monte de mensagem, acho que vai dar para ler para todos, né? Mas eu quero ler esta aqui também, que é muito boa para nós encerrarmos. O tempo não nos permite ir mais além. Olha, Deus, 302, o terceiro êxodo. Deus escolheu nos dias do êxodo, Ele chamou um grupo, daquele grupo, né? Eu quero que você observe algo. Ele só tinha 2 que foram à terra prometida. O que ele escolheu tirá-los? Políticas, organização. Ele escolheu um profeta, presta atenção, ele escolheu, como que ele fez para tirar aquele povo? Escolheu um político para tirá-lo? Uma organização? Não, ele escolheu um profeta com um sinal sobrenatural de uma coluna de fogo, olha para você ver, para que o povo não se enganasse. Que o profeta disse, que aquele profeta disse era a verdade. Deus desceu em uma coluna de fogo, vindicou-se a si mesmo. Ó, irmão, a coluna de fogo, como já falei, é Deus assinando aquela palavra, aquele cheque, de que aquilo é Ele, é dele. Ele assinou as 2 tábuas da lei, através da coluna de fogo sobre Moisés. Moisés representava Deus. E para que o povo não tivesse dúvida, Deus desceu em fogo sobre o Monte Sinai, e só Moisés entrou para dentro da nuvem, mostrando que aquele homem representava um Deus profeta na terra, tá? E quem resistisse a Moisés, morria. Então veja, Deus desceu em uma coluna de fogo e vindicou-se a si mesmo, mostrou sua palavra. É isto correto? Foi Ele que trouxe. Foi isto que ele trouxe, seu primeiro êxodo. O segundo êxodo, Deus sempre faz e age em 3. Ele é perfeito em 3. Todos vocês observem minha pregação. É sempre 3 e o 7. Sempre. 7 é o completo. 3 é a sua perfeição. Primeira puxada, segunda puxada e terceira puxada. E a perfeição de Deus estava na terceira puxada. Prova disso é que naquela montanha, onde o nome do profeta estava lá um sinal eterno. Na terceira puxada, no terceiro nome do irmão Branham. Olhe para a montanha. Seu nome está em toda ela. Será que Deus daria sua glória, sua honra para o nome de um homem? Mas naquele nome, Branham, estava o sinal eterno. E o que é sinal eterno? Deus em carne humana. Porque isto é o que Jesus foi ali. Lhe darei um sinal, uma virgem conceberá. E o que seria aquele nascimento? Emanuel, Deus conosco. Só existe um sinal eterno, é Deus em carne, irmãos. Jesus manifestou Deus no sinal eterno. Branham manifestou Jesus, outro sinal eterno. Um sinal eterno no amanhecer para os judeus e um sinal eterno para os gentios. O profeta diz que tem 2 cordeiros, um cordeiro para os judeus e um cordeiro para os gentios. Cordeiro é a palavra. Olha, vamos aqui para nós terminar?
Primeira, segunda e terceira puxar. Ó, sempre em tudo veja justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Observe o que ele fez. Observe o que ele fez, ele fazer. Primeiro Êxodo, ele enviou um profeta ungido com a coluna de fogo, assinado com o seu nome. O primeiro cheque de Moisés estava assinado assim, ó, eu sou. Aí Deus veio, trouxe outro talão de cheque para os judeus, uma coluna de fogo, assinando, eu sou Jesus. E agora Deus traz para o gentio, novamente um talão de cheque, assinado com a coluna de fogo, e ele diz, eu sou Branham. Porque B-R-A-N-H-M é perfeito, perfeição, e só um que é perfeito e é Deus. Olha, e quando o tempo de Israel havia esgotado, ele enviou novamente um Deus profeta. Deus tirou o povo fora. Aquele foi o seu primeiro êxodo. Quando Israel havia se esgotado, ele enviou um Deus profeta, com uma coluna de fogo. João a viu descendo do céu como uma pomba. Deus veio assinar o cheque de Jesus. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Você sabe que Moisés foi levantado para o Monte Sinai, a coluna de nuvem de luz desceu, a luz sobrenatural desceu, e Deus estava assinando o cheque de Moisés. Lá no Monte Calvário, Deus estava assinando o cheque de Jesus. No Monte Pôr do Sol, Deus estava assinando o cheque de Branham. O sétimo selo vai me trazer de volta para a terra. Olha, João viu descendo do céu como uma pomba. Ele disse, eu vim de Deus e volto para Deus. Após sua morte, sepultura e ressurreição, Saulo de Tarso, em seu caminho para Damasco, ele viu a mesma coluna de fogo. Olha Deus assinando a carta de Paulo. Se você é espiritual ou profeta, você cuida que os mandamentos que eu vos escrevo é mandamentos do Senhor, não é meu. Olha a assinatura de Deus me derrubando do cavalo. Após sua morte, sepultura e ressurreição, Saulo de Tarso, em seu caminho para Damasco, viu a mesma coluna de fogo. Ele, sendo hebreu, bem ensinado na palavra, disse, quem és tu, Senhor? Olha o grande arco-íris da coluna de fogo, rodeando Saulo, a palavra. Paulo era a verdade de Deus. A luz do Urim e Tumim estava sobre Paulo. Ele sabia que era o Senhor. Aquela coluna de fogo, ele era um hebreu. Ele disse, quem és tu? Agora o cheque tinha nome. Para Moisés o cheque não tinha nome, era assinado eu sou o que sou, Moisés. E ele mostrou para o povo que ele era o que era. Mexeu com você, Moisés, mexeu comigo. Mexeu com Jesus, mexeu comigo. Mexeu com Branham, mexeu comigo. Olha, quem és tu? Eu sou Jesus, Paulo. Olha, Jesus assinou agora com nome. Jesus tinha nome agora, assinou lá, Jesus, graça, 5 letras. No cheque de Jesus estava assinado com 5 letras. No cheque de Branham é 7, perfeito, perfeição. Porque é a hora da conclusão da obra de redenção. Amém? Ele disse, eu sou Jesus. E no segundo êxodo, olha, ele trouxe um profeta ungido, o qual era seu filho, Deus profeta. Moisés disse que ele seria um profeta, ele tinha uma coluna de fogo e fazia sinais de maravilhas. E aquele mesmo profeta disse, aquele que crê em mim, olha aqui, São João 14:12, isso aqui é maravilhoso. Aquele que crê em mim, terá a minha assinatura, fará as minhas obras e as fará maiores. Fará as obras que eu faço e as maiores. E aqui ele prometeu, olha para você ver, e aqui ele prometeu a mesma coisa no êxodo dos últimos dias. Ele não pode mudar isto. Através de prova científica aqui, através do testemunho do Espírito Santo, das obras do Espírito Santo, vemos isto hoje. A grande coluna de fogo movendo-se no nosso meio. Quando William Branham foi desafiado naquele grande prédio, Houston lá, né? Houston, no seu nome. Ele estava quietinho lá em cima. E aí ele resolveu descer. Quando ele se levantou, ele já percebeu que a coluna de fogo já estava acompanhando ele. Ele escutou aquele... O irmão Branham sabia que Deus estava para falar. E sabe o que ele fez? Assinou aí, ó, o cheque. Em cima da cabeça de William Branham está aí o cheque assinado de que William Branham é a boca do próprio Deus na terra.
Agora, Brana não veio trazer salvação, mas ele veio trazer uma fé de arrebatamento para a igreja. Por isso, a voz dos 7 trovões, que é a voz do anjo forte, soou na boca do 7º anjo. Nos dias da voz do 7º anjo, se cumprirá as vozes dos 7 trovões. Então, você tem que saber, irmãos, que esse anjo forte que desce do céu, quem ele é? O 7º selo. Tá certo? Apocalipse 10, do 1 ao 7. O 7º anjo. Quem é o 7º anjo? 7º selo. Apocalipse 10, do 8 ao 11. João, quando ele toma o livrinho. Quem é João? O 7º selo. 3 personagens no capítulo de Apocalipse 10. Tá certo? Anjo forte descendo, Cristo. O arco-íris estava ao redor de Cristo. Eu ia ler aqui, mas quem sabe dá tempo, né? Seria muito bom essa aqui. Quando ele desce vestido de uma nuvem e o arco-íris sobre a sua cabeça, porque este halo de luz de cor âmbar, quando ele brilha, ele forma 7 cores, tá certo? E dentro dessa nuvem estava 7 luzes, 7 teofanias de anjos, por isso formou o arco-íris, tá certo? Os 7 Espíritos de Deus estavam dentro dessa nuvem. A Bíblia diz que ele tinha com ele, o Filho do Homem, assentado ali no trono, ele tinha 7 Espíritos de Deus na sua mão, que são os 7 mensageiros enviados às 7 eras da igreja. Quando esta coluna de fogo desce nesta nuvem, Cristo, porque Cristo, o profeta diz, a coluna de fogo é Cristo, é o anjo do pacto. Forma-se esta arco-íris em torno desta grande nuvem. Então veja, o anjo forte, o profeta diz, é Cristo descendo do céu. Quem é Cristo? O 7º selo. Aí você tem, nos dias da voz do 7º anjo, quem é o 7º anjo? O 7º selo, porque cada mensageiro é um selo. Aí você tem o João indo ao anjo forte, no mesmo capítulo, tomando o livrinho e profetizando outra vez. A mesma voz do noivo é a voz da esposa. A mesma palavra que o noivo veio e pregou, a noiva prega também. Tá certo? E o que é João tomando o livrinho? O 7º selo, porque o profeta diz que o 7º selo só termina quando a noiva for tirada da terra. Então você tem 3 personagens aqui. Em Apocalipse 10, o capítulo do Apocalipse 10, o profeta diz, quão impressionante a mensagem do 7º anjo. Apocalipse 10 era o 7º selo. Amém? E o 7º selo é quem? Se cada mensageiro é um selo, o 7º selo é Brana. Então o anjo forte é Brana. O 7º anjo é Brana, e João é Brana também, tá certo? Estão unidos neste capítulo para trazer Jesus para a terra. Amém? Isso é bom demais. Ó, sinais de maravilhas da sua ressurreição. Não se engane, amigos. Não se engane, amigos. Não é o que eu estou dizendo, eu sou apenas um irmão, mas é o que Deus está provando. Isto mostra ser a verdade, a luz sobrenatural brilhou sobre o Urim e Tumim. Brana era a palavra de Deus, por isso a coluna de fogo estava ao redor dele. Jesus era a palavra, a verdade de Deus, a coluna de fogo estava ao redor de Jesus. Moisés era a palavra de Deus, a coluna de fogo estava ao redor de Moisés. O Urim de Deus, o Tumim de Deus brilhando. Olha, isto mostra ser a verdade. A mesma coluna de fogo que ele usou para os outros 2, Moisés e Jesus, ele a trouxe para o vosso meio hoje e provou cientificamente. Mas claro, a boca de Deus era William Branham. William Branham tinha a vindicação do próprio Deus na sua vida, como teve Jesus, como teve Moisés. Amor, isso aqui é para nós guardar no profundo do nosso coração, tá certo? Porque Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe a graça, Branham trouxe a revelação. Moisés trouxe a lei para condenar o povo, Jesus trouxe a graça para absolver e perdoar o povo. Agora Branham traz a revelação para arrebatar este povo salvo. Precioso Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos por esta grande verdade que o Senhor trouxe para nós nesses últimos dias, a mensagem do teu profeta assinada, Pai,
com a tua própria assinatura, Senhor. Isto é muito bom para nós, Pai. Nós te agradecemos porque nós não merecemos estas coisas, mas temos achado graça diante dos olhos do Senhor para ver estas coisas que é a pura verdade do Senhor. Te agradecemos por tudo e por todos que podem crer, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.